Está aí um título, né, da ministração de hoje. Nós vamos falar um pouquinho a respeito da nossa missão. Não da nossa missão como igreja, apesar de que tem tudo a ver com a nossa missão como ministério. Mas nós vamos falar da nossa missão individual, da nossa missão particular como cristão. E muita coisa já é dita, né? Já se falou. Eu sei que durante todo o ano muitas pessoas já subiram aqui e falaram a respeito dessa grande comissão, dessa nossa missão de irmos e pregarmos o evangelho. E o ID, ele ecoa na igreja, né? Ele repercute com a mesma intensidade, com a mesma força, com a mesma urgência, como no dia em que Jesus comissionou seus discípulos. Como no dia em que Jesus, antes de ascender aos céus, ele tem um tempo com os discípulos, ele ministra, ele revela aos seus discípulos, então, dessa importância, dessa urgência, desse valor, que é a missão da igreja agora sair, da missão da igreja ir e comunicar o evangelho de maneira clara, de maneira perceptível às pessoas. E o nosso desafio hoje não é comunicar o evangelho como Jesus comunicava há 2000 anos atrás, mas é transformar, comunicar o evangelho de maneira as pessoas se aperceberem no seu dia a dia, se de uma maneira clara, de uma maneira palpável, para que elas possam, não com palavras, né, polposas, como requintadas, de maneira que a gente possa tentar florear, né, o nosso discurso, mas de uma maneira que as pessoas possam trazer isso para o seu dia a dia, de maneira que o evangelho seja tocável, seja palpável para as pessoas, e elas possam ver na nossa vida, nas nossas palavras, aquilo que Jesus um dia fez pela nossa vida. E para a gente entender um pouquinho a respeito dessa importância da grande comissão, nós precisamos entender a natureza da missão de Jesus. Porque às vezes nós não estamos conseguindo comunicar a missão de Jesus na terra, porque a nossa missão às vezes está tão confusa, tão complicada na nossa cabeça, que nós temos dificuldade em comunicar essa missão de Jesus através da nossa própria missão. Então, para a gente entender um pouquinho a respeito da nossa comissão, da nossa missão, do nosso chamado, eu quero te convidar a abrir em Isaías 61, a partir do verso 1, para que a gente possa entender a natureza do ministério de Jesus, porque a natureza do ministério de Jesus tem tudo a ver com a natureza do nosso chamado, com a natureza da nossa missão. Ele diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Amém? Vamos parar por aqui. Vamos até o verso 4. O Senhor continua dizendo a respeito da natureza da sua obra. Isaías, ele tem uma revelação centenas, dezenas de anos antes da vinda de Jesus. Ele tem uma revelação a respeito da natureza do ministério de Cristo sobre a terra. E nós vamos fazer uma pequena análise então desse texto, para que a gente possa entender, porque às vezes a gente lê, a gente fala: que maravilha, que coisa, né, maravilhosa, o ministério de Jesus, o chamado de Jesus, mas a gente precisa entender a natureza desse chamado, para que a gente entenda como nós, como cristãos hoje, temos que comunicar esse evangelho, temos que evidenciar essas boas novas àqueles que ainda não conhecem. Então o texto diz que o Espírito Santo estava sobre ele, o Espírito Santo repousava sobre Jesus, habitava em Jesus, ungiu Jesus, né? Ele estava ali de maneira palpável, nítida na vida de Jesus, e esse mesmo Espírito, esse habitar do Espírito Santo, esse revestir do Espírito Santo, trouxe então sobre a vida de Jesus uma unção
de poder, de capacitação, de adestramento, para que ele então comunicasse, iniciasse o projeto de Deus sobre a terra. Amém. Então, e isso para quê? Por que o Espírito Santo desceu sobre Jesus? Porque Jesus veio à terra para ser o modelo, para ser a referência de como nós deveríamos conduzir a nossa vida e o nosso ministério. Então o ministério de Jesus é um exemplo de como o nosso ministério precisa ser. Jesus veio para nos ensinar, para mostrar o caminho, e Ele demonstrou a nós que nós temos que ter uma dependência total do Espírito Santo na nossa vida. O nosso ministério, o nosso chamado, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família precisa depender do Espírito Santo, amém? E o que nós vemos às vezes são as pessoas querendo um ministério independente do poder e do revestir do Espírito Santo, e isso não é possível. Se nós queremos realmente ter um impacto na vida das pessoas, e nós precisamos entender o que é um ministério impactante, porque nós temos confundido na nossa atualidade o ministério impactante com um ministério que está na mídia, que está em evidência, que está nos grandes ajuntamentos, que está nas redes sociais, que está aí nas grandes emissoras de TV. E um ministério de impacto não é isso, é um ministério que impacta a vida das pessoas de maneira individual. Eu estava vendo uma ministração alguns dias atrás de um pastor, não me lembro quem era. Ele estava dizendo que o evangelho, ele é o que é hoje, não é por causa dos grandes, mas por causa daqueles que, longe das câmeras, longe dos microfones, longe dos grandes palcos, eles têm de maneira individual impactado vidas e convertido corações. Então nós precisamos entender que a natureza da missão de Jesus não foi chamado para impactar somente grandes multidões, mas para impactar homem a homem, e Ele fez isso com seus discípulos, um a um. Jesus foi comissionando seus discípulos, foi chamando seus discípulos para serem seus seguidores. Então nós precisamos urgentemente do Espírito Santo na nossa vida, como descreveu aqui Isaías, o Espírito estar sobre nós, termos em nós esta unção, para que a natureza da missão de Jesus possa ser evidente na nossa vida. Os palcos hoje estão cheios de pessoas filosofando demais, contando muita piada, contando muita história, contando muita coisa, mas está faltando nos palcos, nos púlpitos das igrejas, dos grandes ajuntamentos, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que tem a capacidade realmente de produzir na vida das pessoas mudança e transformação. Então, de maneira semelhante, nós precisamos, como discípulos de Jesus agora, buscar ser revestido do Espírito Santo. Todos aqueles que um dia aceitaram Cristo como seu Senhor e Salvador, que abriram seu coração para que Cristo entrasse e governasse a sua vida, receberam do Espírito Santo, amém? Mas isso não é o suficiente. Você tem o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo, o João, a Maria, o Tomé, o Mateus, o Tiago, o Lucas, todos têm o Espírito Santo, mas nós precisamos desta unção do Espírito Santo na nossa vida. É isso que faz a diferença na maneira como nós vivemos. Ser ungido pelo Espírito Santo é ser tomado por Ele, é ser guiado por Ele, não é retetê não, irmão. Não é uma coisa assim, toda hora está tendo arrepio, estou tendo visão, estou tendo revelação. Não, não é isso. É ter uma transformação profunda na sua maneira de ser, de maneira que você comece a agir conforme aquilo que o Espírito produziu na sua vida. Amém? Então toda a descrição do capítulo 61 de Isaías resume a grande comissão, que nós vemos descrito lá em Lucas, e lá em Mateus, lá em Marcos. Nós vamos ler daqui a pouquinho esses trechos. A grande comissão de Jesus, o ir de pregar o evangelho, não é simplesmente ir falar de Jesus, dar as costas e ir embora para sua casa, mas Jesus está falando que nós agora, tendo conhecimento, tendo entendimento, a revelação do evangelho de Cristo, nós temos uma responsabilidade profunda,
que é de produzir na vida daqueles que se achegam a nós a mesma transformação que o Espírito Santo tem produzido na nossa vida. Amém? Então, como a grande comissão foram as últimas palavras de Jesus, normalmente as últimas palavras de alguém que está por morrer ou que está por partir são as suas palavras mais importantes, não é? Quem está morrendo deixa o seu testamento, não é isso? Vai lá, ele faz o testamento, ele coloca o testamento no papel, e essa é a sua última vontade. Então, antes de ascender ao céu, Jesus deixa a sua última vontade, revelada aos discípulos. E ali o seu pedido mais importante. Jesus, ele pede aos seus discípulos, ele traz uma direção aos seus discípulos, para que ele agora voltando para o Pai, tudo aquilo que ele ensinou, tudo aquilo que ele produziu, tudo aquilo que ele deixou aos seus discípulos, não morra com eles, mas seja partilhado, seja multiplicado na vida de outros. E que eles gastem a sua vida, os seus dias, as suas forças, a sua saúde, o seu tempo, vivendo por isso. Amém? Então eu quero te convidar a abrir lá em Mateus 28, 19, versículo 20. Tudo que foi revelado a esses discípulos, eles tinham que de todas as maneiras possíveis comunicar àqueles que ainda não conhecem a verdade. São as palavras, né, do apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, verso 22, né, ele fala: fiz-me fraco para com os fracos, né, a fim de ganhar os fracos, fiz de tudo um pouco para ganhar alguns, a fim de chegar a salvar alguns. Então Paulo está dizendo: olha, eu gastei a minha vida, eu fiz de tudo, fiz de louco para com os loucos, de fraco para com os fracos, de sábio para com os sábios, de tolo para com os tolos, a fim de ganhar alguns para o Evangelho de Jesus. E isso fala a respeito do entendimento que Paulo teve a respeito dessa grande comissão. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20 diz assim: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Também Marcos, capítulo 16, versículo 15. Abra lá em Marcos 16, 15. Então ele disse, vai abrindo aí que eu vou adiantando, senão a gente não consegue terminar a palavra. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E por último, Lucas 24, 47 e 48. Vocês estão acostumados com a Bíblia digital, né? Na hora que pega de papel fica assim. Tem que ser as duas, abre digital, abre de papel, né? São versões às vezes diferentes. Lucas 24, 47 e 48. Ele diz assim: e que, em nome dele, a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são as testemunhas dessas coisas. Então esses três evangelhos, né, conhecidos como os evangelhos sinóticos, eles apresentam do ponto de vista de cada autor a grande comissão, né, essas palavras missionárias de Jesus, mas todas são unânimes na mesma coisa. Elas dizem a mesma coisa, elas desejam que os discípulos continuassem aquilo que o mestre começou na vida deles, que eles não parassem. Então deixa eu fazer uma pausa e fazer uma pergunta para você. Você hoje, como cristão, porque eu creio que se você ouviu a mensagem de Cristo, entendeu e aceitou essa mensagem como algo na sua vida, você é um discípulo. Amém? Você já não é mais um seguidor. Seguidor é aquele que ouve, mas não pratica. O discípulo é aquele que ouve, mas coloca em prática na sua vida os ensinamentos. Então eu creio que você que está aqui hoje ouvindo e praticando tudo aquilo que tem sido ensinado nessa igreja, tudo aquilo que os irmãos e as irmãs que têm subido aqui nos pequenos grupos, né, têm partilhado, você tem praticado na sua vida. Então eu creio que você, como discípulo, é um discípulo do Senhor, não mais um seguidor. Então deixa eu te fazer uma pergunta: como discípulo, você tem dado continuidade à missão de Jesus sobre essa terra? Precisa responder, é algo para você responder no seu coração. Você é o Espírito Santo, e deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Você verdadeiramente
tem sido um anunciador das boas novas de salvação? Porque está aqui falando muito fácil. Qualquer um sobe aqui e fala. Você fala, não, você pode até tremer nas bases. O joelho fica tremendo, a mão fica tremendo, gaguejando, mas você fala. Porque aqui, ser cristão, no meio de cristão é fácil. É baba, qualquer um é. Mas o nosso desafio é lá fora. Das portas dessa igreja para fora, nós temos conseguido, as pessoas têm conseguido olhar para a nossa vida e identificar em nós a mensagem de Cristo. Porque esse é o nosso chamado. Jesus desejava que os discípulos continuassem a realizar suas obras. Nós temos realizado essas obras. Ou nós só temos falado do amor de Jesus? Vai lá na igreja, para você conhecer Jesus. Misericórdia. Quer conhecer Jesus? Tem que olhar para a minha vida. Esse tinha que ser o nosso discurso. Porque, meu irmão, a igreja somos nós. Quando você fala assim, vai lá na minha igreja, você conhecer Jesus, sabe o que você está falando? Não olha para esse porqueira, não. Porque em mim você não vai ver Jesus, mas vai lá, no lugar que eu vou. Tem um povo lá que conhece Jesus, você vai conhecer Jesus através da vida deles. É isso quando você fala, vem para a minha igreja conhecer Jesus. Porque na verdade, nós convidamos as pessoas para conhecer Jesus aqui, porque nós não estamos tendo a capacidade, a condição, da maneira como nós vivemos, de anunciar o Evangelho. Porque as pessoas olham para nós e vão escarnecer. Porque o nosso estilo de vida é incompatível com aquilo que nós falamos que as pessoas têm que viver. Que o seguidor de Cristo tem que viver. Então, diante desses 3 textos aqui, escritos pelos discípulos, pelos seguidores de Jesus, diante de Isaías 61 e também de Lucas 4, onde Jesus repete esse mesmo discurso, ele diz, hoje se cumpre tal escritura. Isso foi motivo de escândalo para os judeus. Nós vemos que a nossa missão não é simplesmente falar do amor de Jesus, mas é falar do amor de Jesus, é pregar o arrependimento, é pregar o batismo, a conversão, e continuar com essa pessoa até que ela tenha condições de ser um seguidor de Jesus, de ser um discípulo de Jesus e começar a salvar outras pessoas. Tem gente que fala assim, eu sou só o pescador, eu vou lá, pesco, jogo aqui, se vira o povo. Negativo. O discípulo é aquele que resgata, transforma, prepara para que ele possa alcançar outros. Por isso o slogan da nossa igreja é equipando e capacitando vidas. Nós vamos lá, resgatamos, equipamos, capacitamos, para que ele possa resgatar outros, equipar e capacitar, a fim de que esse outro alcance, capacite, resgate e capacite. Então nós precisamos realmente mudar a nossa concepção de missão. A missão de alcançar pessoas não é da diaconia, não é do presbitério, não é do pessoal do restaurante, da sopa, não é dos meninos do futebol, não é dos jovens, é minha. Minha. Pastor Alexandre, partilhou algo ontem, que Jesus, ele estava falando sobre casais, que Jesus não vai julgar a sua vida, porque a fulana, da minha esposa, tinha que partilhar, fazer isso. Ele vai nos julgar de maneira individual. E a gente pensa, eu estou salvo, não vou ter o julgamento. Não, nós vamos passar pelo julgamento. O julgamento das obras. Nós estamos salvos, mas as nossas obras serão julgadas. Então nós não vamos ser julgados como igreja. Nós vamos ser julgados pelo Senhor de maneira individual. De como eu portei a minha vida. De como eu assumi essa missão e conduzi essa missão na minha vida. Então nós precisamos pregar o Evangelho a fim de que haja arrependimento, perdão de pecados, batismo, ensino. Mas também, irmão, precisamos entender que a nossa missão é o que diz aqui em Isaías 6, Isaías 61. Ele fala lá que a nossa missão ela precisa ser revelar, restaurar os lugares assolados. E nesse caso são vidas que estão assoladas pelo pecado, destruídas pelo pecado, pela miséria do pecado. Nós precisamos olhar essas pessoas com um olhar de misericórdia e não de condenação, e não de julgo.
Nós precisamos parar de julgar as pessoas. Esse é digno de estar conosco, esse não é digno de estar conosco. Meu irmão, só há um juiz, e a Bíblia diz que ele é justo, porque em nós não há justiça. O nosso julgar é um julgar injusto, de condenação. Nós precisamos então olhar as pessoas com um olhar de misericórdia, pessoas que estão assoladas por tantos males. Queridos, tira o jugo de sobre o seu irmão, tira o peso de sobre a vida do seu irmão. A Bíblia diz que nós fomos chamados para anunciar um ano aceitável do Senhor. Você sabe o que era um ano aceitável? Era o tempo destinado onde os escravos eram libertos, onde as dívidas eram perdoadas, onde aquele que cometeu o assassinato, aquele pecado já não era mais imputado sobre ele. Era o tempo de renovo, de reconciliação sobre o povo de Israel. É para isso que nós fomos chamados a anunciar, tempo de reconciliação do mundo com Deus, e não de condenação. Amém? Nós somos chamados para consolar aqueles que estão em tristeza, chorar com quem chora. Tem gente que fala assim: eu não gosto de velório. Quem gosta de velório é louco. Mas é o lugar onde nós temos que estar, porque é o lugar, somos nós que somos os portadores das boas novas, para trazer consolo àquele que está aflito, angustiado. Aí você fala: mas pastor, esse cara talvez foi salvo sem salvação. Isso não importa a nós, importa a Deus. Importa a nós aqueles que estão vivos, e trazer a eles uma palavra de consolo, de ânimo, de renovo, de esperança, a fim de que então, se convertendo, reconhecendo a necessidade de Cristo na vida deles, eles começam a seguir o Senhor. Então eu quero dizer para você, meu irmão, é gostoso estar em festa, é uma delícia, né? Comer, beber, divertir, rir, mas nós somos chamados, nós somos necessitados, necessários, é na casa de luto, é na casa daquele que está sofrendo, é na casa daquele que está enfermo, é na casa daquele que está desesperado, é na casa daquele onde o filho está buscando suicídio, onde há a síndrome do pânico, onde há depressão, onde há a síndrome do toque. É nesses lugares que nós, como cristãos, precisamos estar, porque nós somos a solução para um mundo que está em caos. Amém? Então a grande comissão é algo para todos nós, não é opcional. Nós não temos opção de ir ou não pregar o Evangelho. É uma ordenança, ide. Jesus está dizendo: olha, você tem que ir. Eu não te chamei para ficar no conforto da sua casa, na comodidade da sua igreja. Você tem que ir e pregar em tempo propício ou não, favorável ou não. Você tem que anunciar de maneira convicta na sua vida que Cristo é o caminho, que Cristo é a solução para a vida daquela pessoa. Amém? Porque agora salvo nós entendemos nosso papel, que é ser agora um canal de salvação através da pessoa de Cristo em nós. Se você falar no mercadinho, aqui na esquina tem um mercadinho, você vai comprar um Kinder Ovo, você fala para o dono da venda: eu quero um Kinder Ovo sem surpresa. Tem jeito? Você vai aceitar ele abrir o ovo, arrancar o chocolate, embrulhar e te entregar? Não tem jeito de comprar Kinder Ovo sem surpresa. O caminho da salvação também não tem jeito de percorrer sem a grande comissão. A surpresa com o ovo dentro. A salvação é assim, ela é uma venda casada. Você tem que comprar o pacote completo. Ah, eu quero opcional. Não tem o evangelho gourmet. Eu quero isso, mas eu quero tirar aquilo. Quando vai fazer lanche é assim, né? Eu vou comprar às vezes lanche para minha menina, ela fala assim: pai, eu quero sem salada e sem abacaxi. Eu chego lá assim: me dá eu compro muito aqui no Dolhão, me dá um chandelle sem abacaxi e sem salada. Ele vai lá, ele customiza o lanche para mim, ele entrega do jeito que eu quero. O evangelho não é assim. Tem gente querendo customizar o evangelho. Deus, eu vou servir o Senhor, mas eu quero que o Senhor tire anunciar o evangelho, eu quero que o Senhor tire a responsabilidade, eu quero que o Senhor tire o compromisso, eu quero que o Senhor coloque lá muita bênção, muita graça, muito poder, eu quero todos os meus sonhos. Isso não existe. Isso não é evangelho, isso é uma heresia.
Então o evangelho é o chamado para a salvação, e agora salvos, você sai da posição de conforto, de estabilidade que você está, e você vai para um caminho que você não sabe o que vai acontecer. Porque o caminho da salvação não é um caminho de estabilidade, não é um caminho de conforto, não é um caminho de você estar com provisão em todas as coisas. É um caminho de incertezas, de dificuldades, de lutas, de inseguranças. Mas é um caminho onde você tem a força, a graça e o poder de Deus sobre a sua vida, te sustentando durante todo esse caminhar. Então, querido, nós precisamos sair dessa zona de conforto, parar de sair da frente do Netflix. Eu lembro uma vez, quando eu comprei um ar-condicionado, já tem uns 10 anos atrás, comprei um ar-condicionado para mim, falei, que maravilha. Deitei lá no meu quarto, confortável, naquele geladinho, naquele calor de dezembro. O Espírito Santo falou muito forte no meu coração, tá bom, hein? Oh, Senhor, obrigado, tá uma beleza. Ele falou assim, pois é, mas enquanto você está no conforto da sua casa, tem gente morrendo, perecendo. Então agora você deixa o conforto que eu coloquei, que te provi, que eu te dei, e vai fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Então, meu irmão, saia do conforto, da sua zona de conforto, da segurança do seu dinheiro, da segurança da sua casa, da segurança do seu casamento, da segurança, né, da sua estabilidade financeira, e vai, sem ter medo, com ousadia, com intrepidez. Jesus não nos chamou para ter fãs. Tem gente querendo a unção de Deus, o poder de Deus, para ter fã, para ter seguidor, para ter admirador. Tem 10 mil seguidores no Facebook, e daí? O que isso significa? Nada. O sucesso da nossa missão na terra vai falar a quantidade, corresponde à quantidade de discípulos que nós temos nessa terra. Eu estava vendo uma ministração lá em Uberlândia, na escola de pastores. Deus me trouxe a memória aqui agora. Eu não lembro quem ministrou. Minha cabeça é terrível para guardar nome, mas eu lembro da palavra. Isso para mim que importa. E ele falando assim que o sucesso de um pastor não é de uma igreja cheia. Apesar que o pastor olha a igreja cheia e fala assim, tá um sucesso o ministério. Como é que foi seu culto, pastor? Foi bênção, tinha 200 pessoas. Ele fala, não é isso, né? que você mede o sucesso pastoral, mas a quantidade de discípulos que você faz ao longo da sua vida, de pessoas que entenderam o chamado, e a partir daquele momento começam juntamente com esse pastor a colocar a mão no arado, e a produzir transformação, produzir mudança na vida das pessoas. Então o seu sucesso ministerial não é para a quantidade de seguidor, de fã que você tem, de admirador que você tem, porque isso é muito comum hoje. Os grandes artistas, né? 1 milhão de visualizações, isso é uma ilusão. Tem um vídeo na internet que virou uma febre entre os meninos, tal da machinela. Não sei se vocês já ouviram isso. De uma menininha girando em cima de um suporte da parede. Aí ela fica presa lá, ela fala assim, Kathleen, chama a mamãe. Cadê a machinela? Fizeram até uma musiquinha, né? Não sei quantos milhões de visualizações, uma besteira daquela. É até bacaninha isso, olha a primeira vez, meu sobrinho fica o dia inteiro, chama minha mãe, chama minha mãe. Meu concunhado está lá, para com esse negócio que eu não aguento mais. Mas isso é uma ilusão que o mundo produz no nosso coração. Nossa visão tem que ser clara. Amém? Para o ego é muito bom você ter lá 10 mil curtidas. Nossa, também me curtiu. Mas você sabe o que realmente produz alegria no seu coração? É quando você vê um cara começando a caminhar do seu lado e ele produzindo transformação na vida de outras pessoas. Você olha para aquilo lá e fala assim, voa meu filho, vai. Vai. Não tem dinheiro que pague isso. Para a gente encerrar, só tem 2 minutos aí. Eu queria ler Atos capítulo 1, versículo 8. Queria te convidar. A gente precisa entender
que o poder do Espírito Santo na nossa vida não pode ser uma visitação. Eu não tenho nada contra músicas que falam assim, vem me visita, mas eu acho que produz em nós um conceito errado, de que o Espírito Santo vem de vez em quando, dar uma voltinha na nossa vida e produzir alguma coisa, porque o Espírito Santo, ele habita em nós de maneira intensa, e ele quer transbordar na nossa vida de maneira a nos revestir, uma medida recalcada, sacudida, transbordante. Então todas as vezes que a gente fala assim, vem Espírito Santo me visitar, me tocar, é um conceito errado. Ele não quer nos visitar, ele não quer ficar de fora, porque visitar dá a impressão que ele está longe, está lá em Gurinhatã, está lá em Capinópolis, está lá em Uberlândia, e aí de vez em quando ele vem dar um rolê aqui em Tuiutaba. Vou visitar lá os irmãos da terra de Tuiutaba, lá no Pirapitinga, dá uma visitinha, vou derramar um pouquinho, umas gotas desse poder sobre os irmãos, aí depois eu vou embora, mês que vem eu volto. A gente tem que entender que ele está aqui querendo explodir para fora, explodir em poder, em graça, mas esse poder não é meu. Esse poder precisa estar visível nas minhas palavras, nas minhas atitudes, para não produzir confusão nas pessoas, porque eu estou falando de um amor, mas eu não amo. Eu estou falando de misericórdia, mas eu só julgo. Isso confunde as pessoas, e o que nos faz ter um evangelho coerente, um discurso coerente, é o fluir de dentro para fora do Espírito Santo, transformando a nossa palavra, porque a transformação, tem gente falando assim, há uma confusão muito grande, a gente tem às vezes pessoas vindo de outros ministérios, só chegando a nós, e há essa confusão, eles querem fazer muito para ser, não, eu preciso ser reconhecido, eu faço isso, eu faço aquilo. A gente tem muitos casos lá na igreja, você fala assim, irmão, eu não quero saber o que você faz. Para mim, irmão, se você corre pelado na rua não sendo Jesus, tô nem aí. Eu quero saber quem você é, porque você precisa ser para fazer. E ser fala a respeito disso, de ser tomado pelo Espírito Santo e transformado por Ele, ser conduzido por Ele. Porque quando a gente tem esse entendimento, a vida já não é mais nossa. A vida já não é mais nossa para a gente dar a direção que a gente quer. Eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Não, eu não tenho mais direito disso. Deus, o Senhor quer de mim? O Senhor quer da minha família? Eu estava conversando com a minha sogra hoje. Eu falo que as minhas orações são assim: Deus, eu não peço dinheiro para os meus filhos, eu não peço riqueza, eu não peço fama, eu não peço reconhecimento, eu não peço poder, eu peço que o Senhor dê a eles um coração que tema o Senhor. Porque se o Senhor der isso a eles, isso ficar marcado no coração deles, eu sei que todas as demais coisas vão ser acrescentadas. A sua família não mais é sua, o seu dinheiro não é mais seu, o seu carro não te pertence, a sua casa não é mais sua, mas tudo isso foi colocado em você para que o Espírito Santo se movesse através de você, para que a sua casa se tornasse um pequeno grupo, para que o seu carro se tornasse um instrumento de levar e trazer os irmãos à igreja, de levar o irmão que está doente para o hospital, às vezes for necessário, para uma consulta. Querido, deixa o Espírito Santo falar com você. Atos 1:8, ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O poder não é para mim aparecer, para mim ser, o poder é para testemunhar. O poder, meu irmão, do Espírito Santo é reservado às testemunhas. É todo aquele que testemunha nas suas palavras, nas suas ações, o que Deus fez por ele. O poder começa a fluir por ele de maneira intensa. Por isso que Jesus falou aos seus discípulos, quando chegarem diante das autoridades, diante dos grandes reis, não se preocupe com o que vocês vão falar, porque o meu Espírito colocará na boca de vocês as palavras que vocês deverão falar. Então, quando nós somos tomados, guiados pelo Espírito Santo, é Ele que nos conduz, é Ele que fala através de nós. Não é um negócio assim, nossa, eu não sei o que eu falei. Não, não é isso. Nós vamos ter consciência do que nós falamos, mas nós vamos ter consciência de que aquelas palavras não poderiam vir de nós, porque elas produziram vida, elas produziram transformação, mudança na vida das pessoas, e aí nós vamos saber que ela veio de Deus.
que nós tão somente fomos o canal, o instrumento de Deus na vida do outro, e a glória é dele, não é nossa. E aí, meu irmão, nós vamos viver com intensidade sobre essa terra, sendo realmente a igreja que Deus quer que nós sejamos, uma igreja que vai com ousadia, com intrepidez, com coragem, fazendo de tudo um pouco para ganhar alguns para o Senhor. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Eu queria te convidar a ficar de pé.